Oi, oi, boa noite! Aqui estamos para mais um episódio. E que episódio! Sou eu, Dri Bianchini, host desse podcast, juntamente com as minhas gatas amigas. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Sou eu, Luísa Costa. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu adoro. Ai, gente! Boa noite, gente. Elaine aqui com vocês em mais esse novo episódio. Elaine, está o que, linda? muito Tem que especial. falar esse Bolentini, Elaine que é chique. Bolentini. Ai, que gata! As italianas. Do Goiás. Do Goiás. Made in Goiânia. Então, gente, hoje nós temos uma convidada muito especial, Joyce. E ela vai se apresentar dizendo o que, Joyce, vamos falar hoje? Ansiosas! Eu vou falar sobre sexualidade, um assunto que eu acho que é de suma importância para todo mundo. E claro que a gente vai falar um pouquinho de sexo também, né? Oba! Até arrepiei. A gente escolheu esse tema. A Joyce é uma pessoa, eu até gostaria de dizer isso pra vocês. Nós tivemos indicações pra chamá-la. Sim! As mulheres Muitas pediram. indicações, inclusive. Muitas indicações. Olha, Joyce, tá vendo que, Que responsabilidade? legal! Nossa, fico É. muito feliz, gente. Só 4 anos de América, eu tô feliz. Tá aí bombando. Que bom. Nossa, estamos muito felizes. Obrigado por ter aceitado, por ser tão gentil, não ter, assim, medido esforços pra estar aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço. E assim, eu queria que você, primeiro, antes de começar as nossas perguntas… Uhum. Eu queria que você se apresentasse, dissesse um pouco da sua experiência, quem você é, para que as pessoas que ainda não te conhecem, que possam conhecê-la. Tá ótimo. Meu nome é Joyce Guaranha, eu sou casada, mãe de 2 filhos, tenho um menino de 22 e uma menininha de 7 meses. Oi! Então, né? Você tem um filho de 22 anos? 22. Comecei cedo e a última finalizei tarde. Mamãe aos 40. Que legal. E eu sou proprietária e palestrante da Dasren. A Dasren, ela trabalha com uma gama grande de temas de consultoria voltados para mentoria, palestras, eventos, né? E fora isso, a gente ainda atua no mercado de venda de artigos sexuais e lingerie. E aí, Que legal. a gente tá no mercado há mais de 13 anos no Brasil. E aí, eu tô aqui nos Estados Unidos há 4 anos. E a Dasren chegou aqui nos Estados Unidos ano passado, junto com a minha gestação. Então, ela tá começando a engatinhar a Dasren, mas esse ano já, a gente já começou a ativá-la novamente. Me fala um pouco desse nome. Dasren significa prosperidade abundante. Olha. Que É um nome legal. bem forte. Eu não queria ligar… quando a gente fala de sexualidade, as pessoas sempre ligam muito só a sexo. Exato. Né? Algo mais chulo. E eu não queria isso. Então, eu procurei um nome, né? Que, por incrível que pareça, gente, esse nome tá na Bíblia. Olha, Ele tá que na legal. Bíblia. E aí, significa prosperidade abundante. É isso que eu desejo para as minhas clientes, né? Porque a Dasren, ela não é só dar dicas de como você se portar sexualmente, de você fazer gostosinho, como eu costumo brincar, mas é voltado realmente para o autoconhecimento, para a mulher se descobrir, porque eu acredito que o segredo está aí. Está na gente, né? Da gente lapidar essa nossa essência e aí, consequentemente, você vai conseguir trabalhar todas as áreas da sua vida, né? E a Dasren é isso, ela traz essa prosperidade abundante para os clientes dela. Adorei. Que bom. Então, eu quero começar justamente falando disso. Quando a gente fala de sexualidade feminina, que nós vamos desvendar a sexualidade feminina, é importante a gente deixar claro, que é o que você já falou, que nós temos vários aspectos da sexualidade. Nós temos o aspecto biológico, que é propriamente esse que a gente está falando, do ato sexual, de tudo isso, desse universo. Nós temos os aspectos psicológicos, que seria isso, da autoestima. E também nós temos os aspectos culturais.
Sim. Que é algo que quando a gente fala de sexualidade, principalmente sexualidade feminina, a gente tem muito isso. Muito tabu. Isso, Engloba isso. muita coisa, né? Muito. Então eu já queria começar começando para que a Sim. gente falasse sobre esses aspectos. Claro. E é claro, algum outro que você ache relevante para que a gente entenda que sexualidade é uma força vital Com certeza. e que tem vários aspectos. Então, Com se você certeza. puder começar falando de cada um pra gente. Claro, com certeza. É muito interessante você ter mencionado isso, porque realmente a gente tem que desmistificar essa questão de que sexualidade é só sexo. É igual quando eu vou palestrar em algum lugar e o pessoal fala, ai, vai vir uma moça aqui especializada em sexualidade, e eles falam, opa, vão ensinar a gente a gozar, vão ensinar a gente, né, a fazer sexo, como dar mais prazer pro marido. E na verdade, não. É muito mais uma questão de autoconhecimento, eu falo, pra depois a gente chegar nessa parte. É gostoso, é uma delícia a gente apimentar a relação. Mas isso é apenas uma consequência. Vai muito além, né? Sim, dessa desconstrução que a gente precisa desconstruir. E realmente tem muita coisa aí enraizada na gente, né? Então, a sexualidade, eu costumo dizer que assim, que ela é como se fosse um quebra-cabeça. E o sexo, ela é apenas uma partezinha desse jogo, né? Uma pecinha Uma peça. do quebra-cabeça. A sexualidade, ela é muito mais abrangente. E, infelizmente, a gente desconhece isso, né? A gente acaba desconhecendo e a gente não tenta lapidar isso na gente. Ou então, quando a gente fala, ainda é muito tabu, dá risada, a mulher que fala de sexo, ela é muito assanhada, muito atirada, é feminista demais, né? Então, as pessoas, infelizmente, elas distorcem. E, na verdade, não é nada disso, né? Então, se nós tivermos a consciência da gente saber trabalhar em nós, a nossa sexualidade, para que a gente consiga trabalhar nos nossos filhos e nas pessoas que estão à nossa volta, a gente vai prevenir muitas coisas, né? Verdade. E principalmente trabalhar muitas coisas nos nossos relacionamentos, né? Claro, porque com hoje em dia a gente vê uma alta muito grande nos divórcios. Então falta muito isso, né? E quando eu menciono isso, eu não quero dizer que é só sexo. É falta muito de autoconhecimento mesmo, né? A forma da pessoa saber o que dá prazer para ela e o que dá desprazer. E, volto a dizer, não só referente a sexo, mas a tudo na vida, né? Então, isso, muitas vezes, falta esse conhecimento na gente. E, culturalmente falando, a gente ainda tem muito isso enraizado de que mulher que fala de sexo não é bem vista. Né? E a gente traz isso com uma propriedade de verdade. E isso vai passando de geração para geração. Exatamente. Eu ia até te perguntar como que você faz para construir essa postura da parte mais teórica e mostrar para... Porque é uma parte teórica, né? Sim. E mostrar para as pessoas a importância disso. Como que você trabalha isso para você construir essa autoridade, como se diz, nesse assunto, sem que fique de um formato chulo. Porque é um assunto que requer respeito, né? Exatamente. Sim, com certeza. Então, primeiro, eu sempre vou para essa questão do autoconhecimento. Eu sempre para a parte técnica. Eu costumo dizer para as minhas clientes, para as minhas mentoradas, eu falo, olha, a gente vai entrar na partezinha chata, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, essas coisas, o pessoal já fala, ai, meu Deus do céu, lá vem a Joyce com os sermões dela. Mas é de suma importância que essa mulher, ela adquira esse autoconhecimento, que essa mulher, ela goste do corpo dela, que essa mulher, ela tenha facilidade em se tocar, né? Porque não adianta você exigir que o outro te dê aquilo que depende de você. Até porque não tem como você amar algo que você não conhece. Sim. Então, como é que ela vai se amar, sendo que ela primeiro não se conhece? Sim, a gente com precisa de se certeza. conhecer até para ter essa maleabilidade, Com esse certeza. jogo de cintura para ir além dessa questão Com certeza. só da sexualidade. Olha, tem algo que eu gosto de falar muito, assim, que é contar a história do vibrador. Não sei se vocês conhecem. Não, pode contar. Eu gosto muito dessa história porque ela vem muito de encontro disso que a gente tá falando. Então, o que acontece? O vibrador, ele é muito antigo. Ele é de 1880. Ele foi criado por um ginecologista. O nome dele, se eu não me engano, é Joseph Greenwald. E como que surgiu, né? Esse ginecologista, ele atendia as mulheres que tinham uma patologia que se chamava histeria. Esse nome histeria vem do grego, que é histeri, que significa útero. Que lá, antigamente, o que eles entendiam? Que quando a mulher, ela tava
nervosa ou que ela não era total submissa ao marido dela, que esse útero entrava em desordem e ele começava a se mexer e atingir o cérebro. Olha. Então, essa mulher tinha uma histeria, né? E aí, lá nessa época, esses homens mandavam as mulheres, que provavelmente, muitas vezes, essas mulheres estavam desgostosas, cansadas, cuidando de filho, de casa, como qualquer pessoa normal, mas que antigamente essas mulheres não podiam se dar ao luxo, porque elas tinham que ser perfeitas. Sim. E aí, essas mulheres iam no ginecologista, e esse ginecologista fazia uma estimulação clitoriana com o dedo. Esse ginecologista teve bursite, né? Que é aquela doença devido a movimentos repetitivos. E ele criou primeiro uma máquina gigante que soltava um jato de água muito forte, né? Então, você imagina, molhava o consultório todo, a paciente, ele... E aí, Daí ele criou... que surgiu o chuveirinho. Ai, comadre, desvendando a sexualidade, comadre. Né? O chuveirinho veio bem depois, mas... Já era uma introdução. Já era o começo, né? Se naquela época ele tivesse pensado no chuveirinho, tinha ajudado em muita coisa, né? Mas aí, o que ele fez? Ele fez um vibrador à manivela. Então, era uma madeira que ficava assim, estimulando, imagina, uma madeira estimulando o clitóris. E mesmo assim, essas mulheres conseguiam chegar a um orgasmo, essas mulheres ficavam bem, tudo. Enfim, entrou-se no mercado os vibradores, eles começaram a criar modelos. E esse vibrador veio para entrar como bem-estar mesmo, algo de saúde, para tratar uma patologia. Porém, entrando aqui na década de 1960, que aí começou a entender-se que o vibrador não era só para isso. O vibrador também dava prazer. Olha que legal. Mas aí não, porque tava dando prazer, mulher não pode ter prazer. Então aí começou a entrar como vilão. Ah, vibrador é errado, porque mulher que usa vibrador... Ah, tá com falta de homem. Ou se a mulher é casada e usa um vibrador, esse homem não dá conta. E aí ele entrou como um vilão. Então, por que eu acho interessante contar essa história? Porque o vibrador, ele é extremamente benéfico. Ele entra como uma forma de autoconhecimento. Por isso, até que eu gosto de trabalhar com artigos sexuais por causa disso. Porque eu vejo os artigos sexuais como uma forma de autoconhecimento. E, claro, como eu também sou muito forte em trabalhar com casais, e aí ele entra todo esse conjunto de enriquecer o seu relacionamento. Mas o primordial é que você se conheça primeiro. Então, é por isso que muita gente brinca e fala... por que você estimula tantas mulheres a se masturbar? Eu falei, porque pra mim, masturbação é auto-amor. Então, independente se essa mulher é casada ou não, essa mulher, ela precisa se conhecer, né? Ela precisa reconhecer a preciosa dela, né? Que eu chamo, às vezes, de preciosa. Então, ela precisa valorizar a preciosa dela, gostar da preciosa dela e saber o que ela gosta para poder orientar o parceiro dela. Que foi como a Adri falou, né? A gente precisa se amar primeiro para que exija que o outro ame a gente, né? E isso, todo Quando esse você contexto. fala que a mulher precisa se conhecer, você fala o quê? No toque, na sensação, qual o sentido que você fala? Eu falo em todo sentido. Eu não falo só na questão do toque, mas eu falo no sentido de você se conhecer mesmo como indivíduo. Então, tudo aquilo que te dá prazer e desprazer, mas não só relacionado a sexo. Vou dar um exemplo que às vezes eu dou para algumas clientes minhas, tá? Tipo assim, o que você gosta? Ah, vamos imaginar que você gosta muito de ler um livro. Ler livro te traz conforto, te traz calma. Isso é um gatilho que você pode usar para depois você ter uma relação sexual mais prazerosa. Porque você já liberou hormônios de bem-estar, então você já tá relaxada, você já tá mais aberta e você vai acolher melhor a forma que seu parceiro vai te abordar. Agora, vamos imaginar que você não gosta de lavar louça, tá super estressada por causa das crianças. Aí você foi lá, teve que arrumar casa, lavou louça, cuidou de criança, e aí o marido vem e te aborda. Você acha que você vai estar receptiva? Não, é algo que te dá desprazer, não é algo que te dá prazer. Então, é muito importante você saber todo um contexto geral, né? Seria um conhecimento biopsíquico social. Então, ele é bio, né? Do corpo, ele é psíquico e ele também é social. Sim. Porque quando você está falando dos filhos ali, é o social. Então, seria um conhecimento total. É, algo completo. Então, é por isso que quando
as pessoas me chamam, às vezes elas assustam um pouco. As pessoas já falam, já palestrou em igreja? Já. Nossa, mas em igreja? Mas isso que a gente tá falando pode ser abordado em igreja, né? Deve ser, né? Com certeza. São casais, Se existe a instituição do casamento. é um lugar com que certeza. prega a favor da família, né? São contra a separação. E o sexo é 90% de relação. Sim, com certeza. Até porque a gente precisa de entender que a informação, ela chega. Sim. E hoje a gente sabe que essa informação, ela é totalmente... A gente não tem controle sobre ela. Então, por que não bem informar? Porque a gente sabe que ela chega de qualquer forma. Principalmente quando a gente pensa nos nossos filhos. E aí, o interessante é que seja uma informação que tenha toda essa abrangência. Que não seja ali aquele sexo propriamente dito e que não tenha o caráter maior de avaliar esse indivíduo como ser sexuado e que tem todo esse biopsicossocial que a gente acabou de falar. E nem da gente também se cobrar tanto, porque muito entra essa questão fisiológica, né? Igual eu costumo mencionar, a mulher e o homem, eles são totalmente diferentes. Muitas pessoas não têm essa consciência, né? E eu gosto de falar isso para os casais, assim, que a gente precisa saber se entender. E também é legal a gente entender o outro, a pessoa que tá do seu lado. Então, a gente pode dar o exemplo da mulher, né? Muitas pessoas não sabem, mas a mulher, ela também tem uma ereção como o homem, porém a gente não é tão visível, né, como o homem. Mas, para a mulher ter uma ereção, ela demora em torno aí de 13 a 21 minutos. Claro que depende muito de todo o contexto que veio antes, né? As preliminares, tudo isso. Mas vamos imaginar que não foi feito, o seu parceiro começou a te abordar ali, mais ou menos isso. O homem demora de 3 a 5. Por que isso se dá? Porque o homem precisa de 50 ml de sangue para ter uma ereção completa. A mulher precisa de 500 ml para ter uma ereção completa. Olha a diferença. Nossa, é muito grande. Porém, nós mulheres temos 8.000 terminações nervosas contra 4.000 do homem. Aí eu te pergunto, por que essa diferença tão gritante? Porque é o dobro do homem. E por que a impressão que a sociedade nos passa é que o homem tem muito mais desejo, o homem tem muito mais facilidade. Não deveria ser o contrário? Se a gente tem o dobro de terminação nervosa, por mais que a gente demore mais para chegar em uma ereção completa, mas a gente tem o dobro de terminações nervosas deles, né? Então, isso se dá o quê? Por muito... tabus, muitos mitos que tem. A mulher, muitas vezes, ela já entra na cama, muitas vezes, com aquele sentimento de obrigação, né? Tem muitas mulheres, a gente parece que não, porque, graças a Deus, a gente é muito bem instruídas, né? A gente tem conhecimento, eu costumo dizer, conhecimento liberta, isso é maravilhoso. Mas, infelizmente, muitas pessoas no mundo inteiro não têm esse conhecimento. Elas não têm essa clareza. Então, tem muitas mulheres que elas não têm noção que o clitóris é um órgão que é exclusivo para você obter prazer. Tem muitas mulheres que nem sabem o que é um orgasmo. E aí você fala, até hoje, no século XXI, tem isso. Tem, gente, em muitos locais. Quantos países as mulheres não são reprimidas? Quantas mulheres não têm os seus clitóris cortados para não terem prazer? Meu Deus. Então, assim, é um assunto de suma importância. Mas se você for ver, é um assunto que gera desconforto. Sim. Né? Polêmico, né? É polêmico. Pra você ver, ó, eu nas redes sociais, eu tenho dificuldade de falar do meu assunto. Eu já voltei para as redes sociais várias vezes, porque é cansativo se trabalhar esse assunto nas redes sociais. Então, quer dizer, por isso que eu acredito tanto no poder que é a sexualidade. Porque eu acho que se é algo tão assim, é porque é muito transformador. Porque é transformador. Para mim, é a energia que mais reverbera no nosso corpo, a energia mais forte. E uma coisa também que é muito pouco falado é sobre os homens procurarem também saber, entender a mulher, né? Entender a sua parceira, quem tá do lado, lógico, no caso que namora, casado. Porque, igual você falou, dependendo da forma que a gente é abordada, dependendo da forma do dia cansativo que a gente tem... Às vezes a gente até tá com vontade, às vezes até... Mas do jeito que você é abordada, porque o sexo não é uma obrigação. Né? Tem que ser falado muito sobre isso. Tanto pra mulher como pro homem. Porque também tem mulher que, eu acredito, que leva isso como uma obrigação. Mas a maioria é o homem, né? O sexo não é uma obrigação. É algo que tem que ser feito
com vontade, com prazer, com a cabeça boa, com a cabeça ali no momento, né? E o homem não se informa, é pouco falado isso, né? É verdade. E eu sempre pergunto para as minhas clientes, assim, a Adri talvez acredito que ela vai saber as respostas, mas eu sempre pergunto assim, se fala-se muito do ponto G, né? E aí eu falo, você acredita no ponto G? Aí todo mundo fala, acredito, ok. Eu falo, onde você acha que é o seu ponto G? Né? Aí todo mundo levanta a mão e fala, eu acho que é o clitóris, né? Eu acho que é no canal vaginal, ok. Mas na verdade o nosso ponto G, né, é o mesmo do que o homem. E qual que é? É aqui, é a cabeça. Entendeu? Mas a gente não tem essa clareza. Então, a cabeça comanda tudo. Por isso que eu falo, é muito importante a gente trabalhar o emocional, né? Trabalhar o psicológico dessa pessoa, para que essa mulher, ela vá bem pra cama. Infelizmente, muitas mulheres, a gente leva muita bagagem pra cama. Né? O homem, ele consegue deixar, né? E a mulher não. É. Mas por quê? Porque isso vem muito ali dessa infância, né? Dessa constituição da sexualidade desde pequena, de toda essa castração. Castração, exato. A palavra é essa. A gente tem essa castração. E é diferente. Tanto que eu pergunto em todos os meus workshops lá, eu falo assim, gente, quem tem menino e menina aqui? Levanta a mão. Eu falo, vocês criam seus filhos da mesma forma? É unânime. É muito raro você encontrar uma mãe que cria o menino e a menina da mesma forma. Não adianta falar, a gente tem cada um é cada um. Tem um pudor mais, né? E é interessante isso, porque eu tenho, né? Uma menina e um menino. E eu me policio muito para isso, para que eu tenha essa educação sexual independente de gênero, né? Do feminino ou masculino. E às vezes eu me esbarro até com o Nixon, que é meu esposo, em relação a isso. Porque eu sinto, até em alguns comentários, tem sempre aquela coisa oculta, né? De que é diferente o homem, a menina e o menino. E é uma luta. Porque, na verdade, a educação sexual, ela não tem gênero. Né? Então, a gente tem que ter o mesmo cuidado que você tem com um, você tem com o outro. E é educar. Não é dizer ali, não, isso... É claro que a gente tem alguns princípios, mas na hora da educação, é uma educação sexual. E ela não tem gênero. É isso mesmo. E essa clareza, ela é muito difícil de entendimento para a sociedade como um todo. Porque nós viemos dessa sociedade, né, machista, que a mulher ela é tolhida todo o tempo, ela é castrada, como você bem disse essa palavra. Na psicologia, a gente estuda muito isso. E eu, como uma pessoa com foco na psicologia feminina, é algo que... Quando você fica falando, eu fico aqui pensando quantas mulheres, quantos traumas. Quando você fala de levar pra cama, eu fico imaginando, assim, eu realizo a cena. A mulher com aquele tanto de coisa que ela traz, uma bagagem, uma sacola. E ali, ao invés dela ter aquela cumplicidade, é como se ela jogasse aquela sacola ali. E aí ela não tem a leveza que uma relação sexual, no caso, sendo bem específica no ato sexual, ela não consegue desvincular. Ela não consegue tirar aquele peso para ela ir com aquela leveza, né? Livre, como você disse, bem disse, aquela leveza, a liberdade do conhecimento e se entregar totalmente. Então, é bem isso. Fico imaginando, Joyce, você ficar falando e eu fico realizando a cena. Mas eu falo assim que pra mim é um assunto muito gostoso, né? Eu fiz transição de carreira, assim, tanto que todo mundo falou, nossa, mas você é louca. Porque eu venho da área administrativa, né? Eu venho da área administrativa. E eu fiz MBA em auditoria, então era toda, né, essa questão de liderança. Eu gerenciava equipes. Mas é muito engraçado, porque eu vim de um outro relacionamento, né? E aí era engraçado porque quando eu tive nesse relacionamento, eu nunca tive um orgasmo. E eu não gostava de sexo. Já aviso, gente, não gostava de sexo. Olha que legal. Aí, olha como é o mundo, né? E aí, que acontece? Mas eu era aquela amiga que todo mundo pedia conselho. E eu falava, gente, vocês são loucas, porque eu sou a amiga, eu costumo dizer, amiga ferrada, vocês ficam pedindo conselho pra mim. Mas, uma vez, eu
saindo de um trabalho meu, tinha um sex shop lá perto, né? E aí eu e umas amigas entramos e a gente ficou com vergonha de sair, porque na época a gente trabalhava num hospital. E o pessoal falou, nossa, mas e agora? A diretoria vai ver a gente saindo do sex shop, não sei o que. Aí ali me deu um estalo, eu falei, mas por qual motivo a gente tá com vergonha de sair de um sex shop? Pensando, não, porque o médico vai pensar, porque não tem que pensar nada, gente. Qual o problema? A gente tá fazendo nada de errado. E ali me deu esse gatilho de falar, poxa, seria interessante se a gente... Porque como vocês ficaram com vergonha, várias outras mulheres ficam com vergonha também. Falei, se a gente comprasse, né, e vendesse essas amigas, eu não quero. Aí eu chamei uma outra amiga minha e uma tia. Falei, gente, tô com essa ideia, o que vocês acham? Porque na época eu trabalhava de segunda a sexta, eu precisava de pessoas pra me ajudar nisso. Falei, final de semana a gente faz umas reuniãozinhas. Elas, acho o máximo. E aí, por coincidência, entrou aquele filme de Pernas pro Ar, que acho que vocês lembram, né? É super legal esse filme. E aí deu um boom. Meu final de semana, minha agenda era super cheia. Só que essas minhas duas sócias, elas não quiseram continuar. Por quê? Primeiro, deu ser de exatas, administradora. E administradora é um bicho chato, cheio de planilha, tal, toda metódica. Falei, gente, é o seguinte, é no mínimo 1 ano sem mexer no dinheiro. Mas como assim? A gente trabalha 1 ano sem dinheiro? E outra, que quando eu ia vender, eu não conseguia vender. Eu queria entender a dor da minha cliente. Então, eu falava, mas como tá no seu relacionamento? Pra eu poder te orientar o melhor produto. E aí, eu comecei em feira, um monte de coisa. Se aprofundou no assunto. Não, e aí eu comecei a adorar. Eu falei, gente, eu tô adorando isso aqui. Olha, eu tô me amando, assim. E quando eu ia mostrar os produtos, todo mundo falava, nossa, você é da área. O pessoal falou, você é da área, não sei o que. Eu falei, não, gente, não sou da área. Não, mas acho que você é da área? Eu falei, não sou da área. Enfim, e aí essas minhas duas sócias saíram, e aí eu continuei com a Das Rein. E aí deu muito certo, foi onde eu conheci meu marido super me apoiou. Eu falei, olha, é o seguinte, eu sou assim, assim, assim. E ainda vim com bagagem, que é um filhote junto. Você tá afim? Ele super topa, sem problema. Meu marido é muito parceiro. E eu falei, olha, eu participo de feiras. Ele, tá tudo bem. Eu falo, olha, mas tem mais uma coisa, eu faço evento. Meus eventos ainda vai gogoboy, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem, então eu trabalho. Não, tá tudo bem. Mas é porque meu marido é educador físico, personal. Então eu também não posso ser ciumenta. Porque ele lida com mulheres maravilhosas. Então não dava também pra eu ser ciumenta. Eu falei, olha, um relacionamento entre nós não dá pra ter ciúmes. Tem que ser a base de muita confiança. Enfim, e aí foi isso, e foi muito legal. E aí eu fui estudando, e aí chegou uma época que eu tive que sair. O universo conspirou para que eu saísse de um local que me causou muito estresse. E eu comecei a me dedicar muito para Das Rein, e minha agenda lotou, assim, a semana toda lotou. E eu falei, não, eu preciso estudar mais, eu preciso entregar mais. E foi aí que eu fui atrás da psicanálise, e aí foi aí que eu fiz minha pós em sexologia. E aí eu fui estudando, e a Das Rein é isso. Então, assim, é por isso que eu acho que é muito importante essa questão do autoconhecimento, dessa lapidação, porque eu sou prova viva que eu não gostava de sexo. Eu não tive um orgasmo. Eu engravidei do meu filho, eu nem... Olha, vou ser bem sério com vocês, eu nem sabia direito para onde saiu o xixi. Eu era bem novinha, tinha 19 anos, zero maturidade. Minha mãe nunca falou de sexo comigo. Minha mãe não falou nem de menstruação comigo. Vocês imaginam o nível que era. Mas também, minha mãe, uma querida, ela só me entregou aquilo que ela tinha o controle, que ela tinha ciência. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas na época eu também não entendia isso, eu não conseguia enxergar isso. Hoje, claro, depois de muito conhecimento, é que eu fui enxergar tudo isso. E também vi quanto minha mãe é guerreira, quanto a minha avó foi guerreira, quanto as mulheres da minha família são guerreiras. E é muito interessante quando você começa a se permitir conhecer a sua sexualidade, trabalhar a sua sexualidade, trabalhar você como um todo, você começa a enxergar as pessoas que estão à sua volta totalmente diferente. Você começa a se tornar uma pessoa muito mais empática. Você começa a reconhecer muito mais as dores do outro. E a sua dor não é maior do que o outro. Às vezes a dor do outro, você fala, não, a dor do outro acho que é maior. Deixa eu ficar quietinha na minha, trabalhar quietinha, porque tem gente com dor maior que a minha. Com certeza. Né? Então, é por isso que eu gosto tanto dessa área e cada vez eu estudo mais, me aprofundo mais, porque eu acho que é transformador. E aqui, nesses 4 anos de América, eu já pude trabalhar com algumas pessoas e eu recebo feedbacks, assim, maravilhosos de pessoas. E o que eu mais gosto não é do feedback só da pessoa, é quando a pessoa fala assim, nossa, Joyce, que bacana. Eu tô muito diferente.
Mas eu consigo agora entender a pessoa que tá do meu lado. E eu também consigo ajudar a pessoa que tá do meu lado. Porque antes eu não conseguia me ajudar. Hoje eu me ajudo e eu consigo ajudar o outro. E isso é muito legal. Eu acho que o conhecimento e o autoconhecimento é como se caísse as travas mesmo dos seus olhos. E aí, quando isso cai, você consegue, como você bem disse, a olhar para o outro com um olhar diferente. Até porque quando você se olha, que você se percebe como indivíduo total, com as suas qualidades, mas também com os seus pontos de melhoria, você consegue olhar para o outro da mesma forma. Então, isso é libertador para você e para o outro. Porque você para de rotular ou de julgar, você se coloca empaticamente, como você bem disse. Então, eu acho que isso, assim, é fundamental. E aí, eu fico aqui pensando, quando você fala das suas clientes, das suas mentoradas, de tudo. Qual é a maior dor? Quando você está nesses workshops, assim, qual que é a maior dor? O que mais as mulheres, elas... Você vê, assim, que incomoda, que... Se você pudesse contar pra nós um pouco dessa sua vivência. Olha, eu acho que a maior dor delas, assim, pelo que elas se queixam muito comigo, é essa questão da abordagem do homem. Do homem não conseguir enxergar esse nosso lado, né? Em achar que, tipo... É assim, é como, se a gente fosse um micro-ondas. Porque eles são como um micro-ondas. Como eu falei, de 3 a 5 minutos. É muito rápido, né? E aí, eles acham que a gente é assim. E, na verdade, nós, mulheres, somos um fogão a lenha, né? Você tem que ir ali esquentando. E o homem, muitas vezes, ele tem muita dificuldade com a preliminar. A mulher, ela é totalmente preliminar. E o homem não, o homem é mais ali o ato em si mesmo. Então, eu vejo que essas mulheres, elas se queixam muito disso, dessa abordagem, mas também da antecedência dessa abordagem, que são essas preliminares, né? E aí, entra muito nessa questão. A forma com que é colocado para a sociedade, o que é uma preliminar? Então, um exemplo. Muitos homens acham que sexo oral é preliminar. Gente, sexo oral não é preliminar. Sexo oral é sexo. Simples assim, o nome já diz. Sexo oral. Sexo. Tudo que envolve o órgão genital, estimulação, masturbação, sexo oral, sexo anal, penetração, é sexo. Fora isso, beijo, carícia, mensagem, presente, atos de serviço. São as linguagens do amor. Que entre as linguagens do amor... Isso é preliminar. Só que, infelizmente... E aí, eu vou puxar um pouco de saco dos homens. Porque também, claro, entra a questão... E eles nos assistem, viu? A gente tem então, um público bom. Não estou aqui só metendo pau nos homens. Pelo contrário. Eu acho que deve se ter um equilíbrio aos dois lados, né? Eu acho que o homem também sofre uma pressão pra ser, tipo, o machão... O provedor, dar conta de tudo, né? Dar conta de tudo. E eles são criados dessa forma. Tanto que você vê, tipo... Você vê em vários locais um menino que chora, o pai pega e fala, não chora que você é homem. Homem não chora. Engole esse choro. Homem não chora. Não, e quando a gente fala... E quando a gente fala de ir num sex né? shopping, esses dias eu, lá em casa, eu não sei, conversando com meu marido, brincando, eu falei assim, eu vou no sex shop, vou comprar um pênis pra mim de borracha. Ele tava comendo, pensa, Wesley. Ele parou, e ele é assim, ele é brincalhão, fala besteira, as meninas conhecem. Ele parou, ele olhou pra minha cara. Por que eu não tô dando conta, não? Desse jeito, você acredita? Que pena. Me deu uma crise de riso tão grande. Me deu uma crise de riso. Aí até hoje ele fica falando isso. Você já foi? Você comprou? Você vai comprar mesmo? E eu fico morrendo de rir. Eu falei, gente, se eu soubesse que... Se ele soubesse o upgrade que vai dar... A vida sexual de vocês dois, se você adquirir um vibrador, ele não vai pensar 2 vezes. Aí, amor, por isso que é muito... todas as minhas amigas, eu dou de presente pra elas vibradores. Algumas ficam mais recatadas, outras ficam assim, mas pra todas eu dou. E eu falo assim, olha... Usa, vocês vão ver que vai ser a melhor coisa que vai... Assim, o melhor presente que você já ganhou na tua vida. Porque, assim, é muito gostoso... Quando, claro, comum de acordo, ambos, né, se respeitem na cama. Mas é muito gostoso quando tem essa entrega total na cama, né? Porque não dá também... Porque a vida em si, ela já é muito corrida, sobrecarregada. Aí, na hora do sexo, vai ser aquele tipo, né, feijãozinho com arroz basiquinho. Feijão com arroz é uma delícia, bem feito. Nossa...
Mas todo dia enjoa. Então, assim, é muito gostoso. E como eu falei, o vibrador, ele é um acessório de autoconhecimento, mas os homens enxergam isso de uma forma muito errada. Então, por isso que eu falo, assim, os homens, eles se baseiam muito o sexo em filme pornô. Que isso é péssimo. Porque o filme pornô é por edição. Aquela mulher ali que... Todo mundo sendo pago, recebendo, né? E aí entra a questão da comparação. Aí quando comparação. entra a comparação, aí a coisa já toma um outro rumo, né? Não é? Joyce, eu tô com uma coisa aqui na minha cabeça. Quando você falou a respeito dessa reclamação, dessa dor dessas mulheres. Você acha que entra muito aí a questão também, não só do autoconhecimento, mas da parte que você trabalha um pouco do casamento? Porque se do existe diálogo, essa parte né, dessa comadre? reclamação, elas não dialogam com os seus parceiros? Você acha que tem essa dificuldade? Como que você trabalha isso? Nossa, comadre, só aproveitando, eu tava esperando pra entrar com essa mesma pergunta. Ainda mais eu que sou uma pessoa muito voltada pra isso. Quando você falou das linguagens do amor, só complementando a pergunta da comadre. Porque isso nada mais é do que o autoconhecimento. Porque quando você sabe, por exemplo, eu sei a minha linguagem do amor. Eu sou palavras de... Como é que eles usam? Palavras de afirmação. Exato. E toque, eu também sou. Então, assim, o autoconhecimento entra muito nisso. Porque se ela chama esse parceiro pra conversar e pra dialogar um pouco sobre isso, gente, porque sexo também é falado. Sim. Claro. Então, se você não senta com seu parceiro ele também não tem como adivinhar. E eu também vou puxar o saco dos homens. Porque adivinhar também não é uma coisa que... A gente também tem parte, isso, né? a gente precisa conversar. E ouvir também. Porque também não é só falar. Porque a mulher fala. Ouvir. Você fala, diálogo, né? Você fala dos Escuta. homens, as expectativas que você tem. Quantas vezes eu já fiz isso no meu casamento? E aí ouvir também, porque eles também têm coisas pra falar, pra se expressar. Com certeza. Então, como é que é isso? Você aborda essa parte também, como perguntou minha eu adoro o tema de comunicação não violenta, né? É maravilhoso, eu acho que todos os casais devem ler esse livro. Como que é? Comunicação não violenta. Não conheço. É maravilhoso. Legal. Indicação, gente. É muito bom. Eu trabalho muito isso nas minhas clientes, com os casais também. E isso é muito pertinente, essa sua pergunta, Elaine, porque é bem isso mesmo. O homem, ele não tem uma bola de cristal, mas essa mulher, ela quer que esse homem adivinhe. O que ela deseja, da mulher, o que ela né? quer. Mas por quê? Porque, por isso que eu falo, é algo que é muito enraizado, porque isso vai passando de geração para... É cultural. Então, a gente entra já no relacionamento achando que esse homem vai nos dar prazer. Esse homem também entra com essa bagagem pesada de falar, eu tenho que dar prazer máximo pra essa mulher. Por isso que quando uma mulher brinca, eu vou comprar um vibrador, ele fala, putz, não tô te dando prazer suficiente, porque ele entende que só o precioso dele é suficiente. E, na verdade, a gente não precisa nem de um precioso, a gente precisa de um abraço, um beijo mais caloroso, né? E essa comunicação, ela é de suma importância, mas muitas vezes essa comunicação não se tem porque essa mulher não tem a clareza, ela não sabe nem o que dizer, ela não sabe o que ela gosta. Entendi. A maioria das minhas clientes, elas não têm clareza do que elas gostam. Tanto que eu sempre passo tarefas para elas e falo... Tem a tarefa lá de libido, que eu coloco para elas, tarefa de autoconhecimento voltado para essa questão de sexualidade. Eu pergunto para elas quantas vezes vocês se tocam, né? O que vocês gostam, quando vocês fecham o olho, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês imaginam? E vocês têm que falar isso sem julgamento, porque um exemplo. Eu gosto de pensar que eu tô mantendo relação sexual com 2 homens. Ai, meu Deus, que pecado. Gente, é imaginação. É um fetiche, não significa que você queira fazer isso, né? Mas é uma imaginação. Como o homem que você vai fazer. Por isso que a gente fala, é um fetiche, né? Uma fantasia. E o homem sabe fazer isso muito bem. E ele não tá externando ali, que ele tá pensando, que eu tô com 2, Mas ele tá ali entregando. E, gente, tá tudo bem, porque... A cabeça, a imaginação é uma terra que é difícil. A Adriana que me corrija. É algo que não tem como você controlar totalmente. Então, deixa ali, se entrega. Então, o diálogo nessa parte voltada pro sexual é muito difícil do casal ter. Principalmente da mulher em falar isso.
Diga-se de outras coisas, igual, muitas vezes a mulher não sabe expressar. Eu vejo muitas mulheres que elas pegam pra si tudo e elas não sabem expressar, olha, eu estou cansada e pedir ajuda. Muitas vezes a pessoa ela não pede ajuda, ela só julga, ela critica, mas ela não sabe ter uma comunicação eficaz, uma comunicação clara, não violenta, em falar, olha, eu preciso de ajuda. A gente precisa se ajudar como casal. Tá cansada, a gente pede uma massagem. Já é uma boa de... Tô cansada. Faz uma massagem de repente até... Né? Rola. É uma ótima preliminar. Fica a dica. Homens, ótima... Mulher adora massagem. Não até porque o nosso corpo é cheio de terminações nervosas. Cheio. Vamos usar a criatividade. É porque ainda mais pele. o casamento, falando isso para as casadas, entra numa rotina. Sim. Que aí a mulher acaba acreditando que aquilo dali é o que tem que ser e vai indo naquele, igual você tá falando assim, no arroz com feijão. E isso atrapalha muito o relacionamento, né? Sim. Atrapalha muito o casamento. Ó, uma coisa que acontece muito, e eu falo, nós treinamos os nossos parceiros a serem ruins de cama. Por quê? Porque a gente não dá feedback. A gente finge orgasmo. Gente, isso é um pecado. Mas muitas mulheres Eles fingem... estão achando que tá abafando, Tá né? arrasando. Tá arrasando. Mas, gente, você tá dando reforço positivo pra algo negativo. Sim. Não pode. Faz mal pra você, né? Faz mal. Tá tudo bem você não ter o orgasmo. Reforço positivo condiciona comportamento, gente. Não é? O Então homem... vamos mudar. Você não acha Exato. que... Você foi lá, você gemeu, fez aquele Pronto. escândalo. O homem achou que arrasou. Aí a culpa é dele. Aí no outro dia você fica... E assim... Não é justo, mulherada. Não é. Mas os homens também têm que conhecer sua parceira, né? Não, vale conta pra muito. ambos, Vale vale pra pra ambos. ambos. Claro. O homem também tem que ser permitido. Eu costumo dizer, o homem também tem que ser cavalheiro. Né? Vamos fazer... me fugiu a palavra aqui, mas tipo assim... Deixa a mulher ir primeiro. Deixa a mulher conseguir ter um orgasmo primeiro. Porque o homem é mais fácil. Até porque o homem, depois que ele tem um orgasmo, pra ele voltar novamente pra ter uma ereção, é muito mais demorado. Gente, até aí vai a comunicação, meu povo. Não é? Não é? Até aí tem que falar, sou eu, Até porque ela gente, consegue. exato. A mulher, a gente é multifacetada. A gente consegue rápido. Isso é bom. A gente demora pra esquentar, mas depois que esquenta, se tiver o jeitinho, a gente saber o caminho das pedras, a gente teve o orgasmo, passa segundos, a gente consegue trabalhar e conseguir ter mais. Homem já é muito mais difícil. Homem, depois que tem, demora um pouquinho. Claro, tem uns que continuam estimulando, vai. Mas pra ele ter um orgasmo ali de novo, demora mais. Então, a mulher, até nisso, também a gente sai na frente. Sai na frente. Então, assim, precisa-se... crucialmente do diálogo. O diálogo, ele é fundamental num relacionamento. Mas é uma coisa que eu falo muito importante, assim. A comunicação, ela é primordial. Mas se fazer entender é principal. melhor, assim, é mais importante ainda. Porque falar é uma coisa, mas fazer entender é outra. Tem né? que se comunicar, né? Não só falar. Só uma curiosidade. Qual... Vou As entrar agora curiosidades. Imagina, Vou entrar agora nas nas partes mais gracinhas. picantes. Qual que é a pergunta que você mais ouve nos seus workshops para as pessoas? O que elas mais te perguntam, o que elas mais querem saber? Quando você está lá no workshop mesmo, que é aquele que você Que é algo demonstra, mais, faz demonstração mais descontraído. Por incrível que pareça, elas sempre pensam no outro. Elas querem aprender a fazer com que eles gozem mais rápido. Que eles tenham mais prazer. E aí, eu sempre puxo a orelha delas e falo... Você tá no workshop errado. Porque nos meus workshops, eu vou ensinar você a ter prazer. E aí, consequentemente, você vai ser muito boa de cama. Porque se você sabe se dar prazer, aí você é uma mulher boa de cama. Se você não sabe se dar prazer, dificilmente você vai conseguir ser uma mulher... Porque você não consegue se entregar totalmente. Porque você tá muito dependente do outro. Sim. Esperando E aí- alguma coisa da parte, né? Isso mesmo, e isso é ruim. A energia é uma energia totalmente diferente. Até fisiologicamente falando. Porque eu falo de pompoarismo. Eu sou pompoarista há muitos anos. Eu dou mentoria de Fala pras pompoarismo. pessoas, às vezes tem alguém que não sabe o que é. Explica pra gente, Pompoarismo Joyce. é uma técnica milenar muito antiga, por isso que eu falo de pompoarismo, porque pompoarismo não necessariamente você precisa ser fisiologista. Que da época de Cleópatra. Fisioterapeuta. É muito, muito antigo. Você não precisa ser fisioterapeuta, porque é o quê? Nada mais é que você trabalhar a musculatura do Estimular seu o músculo. canal vaginal.
né? Claro, tem técnicas, tem os acessórios que você usa. Ele é diferente de fisioterapia pélvica. É outro cenário, é outra coisa. E o que eu dou é bem voltado pro lado sexual mesmo. Tanto que a minha mentoria chama Pompoarismo Além da Técnica. Uma conexão íntima e sexual. Então, quem é minha mentorada, ela não aprende só pompoarismo. Ela é uma lapidação totalmente do autoconhecimento delas, da sexualidade delas, relacionamento. Eu faço meio que um mix. Porque não adianta eu só ensinar o pompoarismo se essa mulher mentalmente não tá bem. Então, a libido dela não aflora. Porque se você não tá bem aqui, sua libido não aumenta. Porque o pompoarismo, ele ajuda na libido. Ele ajuda, claro, consequentemente, continência urinária. Por quê? Porque é como se fosse... Estimular, né? Ao músculo mesmo, né? Porque é um canal... Mas ele é um músculo. É um músculo como se o nosso aqui, ó. Preciso trabalhar. Eu até coloquei a mão pra disfarçar, né? Porque faz tempo que eu vou pra academia, tive neném, então eu tô disfarçando. Mas assim, se você não trabalha, ele fica flácido. Ainda mais a gente que já teve neném, a tendência é ser mais flácido ainda, porque é um músculo que ele sustenta todos os órgãos. Então, você pode ter prolapso vaginal, que é o quê? Os órgãos ceder pelo canal vaginal ou pelo ânus, soltar flatos vaginais, que é aquele barulho de pênis, de pum, né? E, claro, aí o que vem? Uma lubrificação boa, libido, você fica com uma ótima libido. Então, o pompoarismo, eu amo pompoarismo. Eu acho, assim, pra mim ele foi transformador. Porque eu tive incontinência urinária no meu primeiro parto. Foi aí que eu comecei a me descobrir pra sexualidade. Então, ele ajuda muito. E aí eu falo muito isso para as minhas mentoradas, que ele é todo um compilado, né? De você trabalhar todo esse contexto. Esse contexto. Então, é isso. E o quanto desses assuntos que você acha que interfere na autoestima? Eu fiquei pensando nisso. Porque quando a mulher ela se sente desejada, ela se sente cobiçada, isso ativa. É claro que a autoestima ela vem de dentro para fora. Fato. Mas o parceiro, ele estimula muito isso. E eu acho que isso é uma pitadinha que faz a mulher ela se sentir mais amada. E assim, de que forma você leva isso? De que forma você estimula isso nas suas mentoradas? Como que você... Então, essa questão de como ela se vê, é isso que vocês... Da autoestima da mesmo. autoestima Dela se mesmo, sentir feliz com ela, achar linda, olhar no espelho. Nossa, eu tô maravilhosa. Porque eu vejo que isso, assim... Você acha que interfere ou não? Sim. Isso reflete Vocês até pro falam outro. o quê? O sexo em si? Não, da forma que da elas se sexualidade enxergam. mesmo. Da forma Da que sexualidade. Não, isso interfere bastante. Porque se essa mulher ela não se vê bonita, ela não se ama, ela tá desgostosa com ela mesmo. Isso interfere totalmente na cama. Vou dar um case de sucesso que eu acho maravilhoso, essa história também que eu tenho. Eu sou de São Paulo, né? E aí, onde eu morava era uma cidade menor, pequena, então todo mundo se conhece, ainda mais eu fazendo o que eu fazia, todo mundo me conhecia na cidade. E aí, já viu, né? E aí foi uma mulher me procurar, porque ela foi indicação de uma amiga dela, que eu ia ajudar ela a ter orgasmos, né? Melhorar o relacionamento, porque ela teve um ultimato do marido dela. Ele já tinha alguns anos de casado, ele falou, ou você melhora ou a gente vai se separar. E aí ela me procurou, só que o que acontece? Essa amiga dela, eu tinha ensinado a fazer uma dança sensual, usar os produtos, toda uma dica que tem determinado tipo de workshops meu, é voltado pra isso, tipo, pra dicas picantes, principalmente chá de lingerie e despedida de solteira. E ela foi me procurar, só que ela era muito retraída. Porque eu sempre tento entender o que tá se passando pra aquela pessoa pra eu poder instruí-la da melhor forma. Mas ela queria essa dança sensual, ok, eu ensinei tudo. Vendi uns produtos pra ela. E aí, passou-se uma semana e eu perguntei, tá tudo bem? Como é que você tá? Ela não me respondeu direito. Falei, alguma coisa tem. Porque elas sempre respondem, né? E aí, eu perguntei de novo, ela respondeu. Aí, ela falou, então, foi muito bom, não sei o quê. Aí eu chamo ela pra vir em casa. Eu sempre chamo a pessoa, vem aqui pra tomar em casa, tomar um café e comer um bolinho. Porque eu sou filha de mineiro, né? Então, mineiro tudo é bom. Que delícia. É igualzinho, café com bolo. Aí eu falei, vem aqui em casa tomar um café com bolo.
E ela foi, eu conversei, eu entendi. Essa mulher mantinha relações sexuais de luz apagada. Ela não gostava do corpo dela. Ela nunca nem tinha olhado a preciosa dela. Então, você já imagina como que era. Aí, o que acontece? Eu conversei com ela, tal, eu peguei e dei um vibrador de presente. Aí ela falou, não, imagina, não quero isso. Eu falei, não, leva um vibrador, eu tô te dando de presente, não quero que você me pague, tá? Mas é muito bom pra você se conhecer, pra você se tocar, tal. Aí ela levou, passou uma semana, perguntei de novo. Ela não me respondeu. Isso foi, acho que foi numa quinta. Aí, quando foi no sábado, ela me mandou uma mensagem, um print do marido dela. Falando que ela era maravilhosa, linda, não sei o quê. Eu falei, ai, não acredito, gente, consegui mais um fazer gozar. aí ela falou, posso na sua casa tomar outro café com bolo? Eu falei, claro, porque eu sou geminiana, gente. Geminiana adora uma fofoca. Aí eu peguei e falei, deve, vem aqui porque eu quero saber de tudo, me conta direitinho. E aí ela falou que quando eu mandei a mensagem, ela resolveu usar o vibrador. Ela não tinha usado, até porque ela achava que era pecado, não era certo ela fazer isso, porque ela era casada. E ela usou do jeitinho que eu falei. Ah, essa mulher teve um orgasmo. Aí ela foi usar mais tarde, teve outro orgasmo. Aí ela tava toda saidinha. Aí o marido chegou, sobrou pra ele. Perfeito, sobrou pra ele. Gente, ela falou, Joyce, assim, foi com luz, meia luz, que eu falei pra ela da importância, porque o homem é visual, tal. E é muito gostoso a gente ver o outro, a gente sentir prazer e dar prazer pro outro. É uma delícia a gente ver o outro tendo prazer e ver que a gente tá proporcionando aquilo pra pessoa. E aí, aquilo foi o máximo, gente. Então, assim, eu achei aquilo tão incrível, eu fiquei super emocionada. E aí, ela fez questão de me pagar. Eu falei, não precisa. Ela, não, faço questão de pagar, porque eu sei que era o meu produto mais caro. Aí, eu aceitei, porque eu também sou boba, né? É o meu trabalho. É o seu trabalho. E depois dela, eu já tive muitas clientes, assim, indicação dela. Porque ela me vende como ela me salvou. Ela salvou meu casamento. Eu peguei e falei, não, eu não salvei seu casamento. Você se salvou. Quem salvou foi você. Né? Eu falei, você salvou. O que a gente faz é tentar conduzir o outro, né? Isso, perfeito. E aí, foi isso. E o que eu gosto de dizer é... O segredo ali não foi o sexo. Foi ela. É isso que as pessoas precisam entender. É ela. Ela mudou. Ela se enxergou. Ela se viu. Ela se portou diferente na cama. Quando a gente se gosta, quando a gente se olha e se ama, a gente se porta diferente na cama. Eu brinco, a gente abre as pernas melhor, a gente cavalga melhor, porque a gente não pensa, meu peito tá balançando, ai, minha preciosa não é feia, ai, minha bunda tá caída. Não, simplesmente você se entrega. Simples assim. E fica tudo muito gostoso, porque o homem, gente, isso é coisa da nossa cabeça, que nós criamos. Volto lá atrás, que a mulher, ela tinha que ser perfeitinha, bonitinha, toda arrumadinha. E a gente traz muito isso. Apesar que eu não posso falar nada porque eu gosto de me arrumar. Eu também sou super vaidosa. Mas a gente também tem que ter só um pouco de cuidado com essa vaidade excessiva, né? O homem, na hora ali do sexo, ele quer sexo. Ele quer gozar, ele quer ter prazer, entendeu? A última coisa que ele tá vendo é corpo, né? A gente, eu acredito que na hora você não tá ali olhando... Ai, meu marido tá acima do peso. Quando eu peguei, não tava desse jeito. Ai, o cabelo aqui tem menos. Não, a gente não presta atenção nisso, né? Então, é isso. O sexo, ele é uma entrega. Mas ele também não é tudo. Mas é importante pro relacionamento. Igual muitas pessoas me perguntavam. Uma vez eu gerei até polêmica nas redes sociais. Que falou, o casal consegue viver sem sexo? Aí me perguntaram, eu falei, olha, eu particularmente acho que não. Porque se acabou o sexo, pra mim são dois amigos que moram juntos. O sexo, ele tem um caráter unitivo. A gente não pode desconsiderar esse fato, né? Então, dizer que é possível é algo bem peculiar. O ato sexual, não sei, isso depende de cada pessoa. Agora, que ele tem um poder extremo unitivo, isso a gente não pode negar. Sim. De forma nenhuma. Que gera uma cumplicidade muito grande. E aí, quando você propôs esse tema desvendar, eu fui lá no dicionário. Porque a gente sabe que desvendar é descobrir o conceito em si. Mas eu vi uma tradução, um conceito que dizia assim, que é quando você leva a luz a alguma coisa e você consegue ver melhor. Então, eu acho que esse desvendar
a sexualidade é algo do casal. E aí, quando você falou de meia-luz, eu achei legal isso, porque eu acho que quando existe esse diálogo, essa comunicação, você traz para o seu relacionamento essa luz e você consegue encontrar com o seu parceiro o melhor caminho. Eu fico pensando que quando é um trabalho muito legal, muito peculiar de cada um, porque quando você vai ajudar uma mulher a chegar nisso, você vai ouvindo ali e ela vai te trazendo a melhor forma. Eu fico pensando que talvez dançar para alguns não seja a melhor opção e para outros seja, uma super opção. Então, quando você consegue conhecer você, conhecer o outro e ter essa cumplicidade, você vai desvendando junto com o seu parceiro o melhor caminho. Eu acho que seria por aí. Tô errada? Não, você tá certíssima. E a gente também precisa, assim, quebrar essa imagem que a gente tem de achar que sexo é só penetração. Porque não é. Né? Uma carícia mais profunda, mais picante, ou apenas só uma estimulação ali da região. Até porque existem momentos que no casal que algum deles não pode ter a penetração, né? E aí rola a questão do autoconhecimento pro carinho, né? Com certeza. Eu tenho clientes que os maridos, eles tiveram patologias e isso impede desse homem de vir ter uma ereção. Mas isso não impede deles continuarem mantendo relação sexual, né? Igual a isso, quebra muito esse mito, assim, do pessoal falar do pessoal da terceira idade, que eles não mantêm relações sexuais. Sim, eles podem manter relações sexuais normalmente, né? Então, assim, quando a gente desconstrói tudo isso, o que é sexo, o que é sexualidade, eu acho que a vida começa a ficar mais leve e as coisas começam a fazer mais sentido e ficam mais equilibradas, né? Então, acho que isso é muito gostoso. É por isso que quando me perguntam, eu falo, não consigo enxergar um casal sem sexo, porque não é só penetração. Você pode fazer sexo de outras formas, né? Você pode fazer sexo por mensagem de texto, né? Eu, assim, teria muitas perguntas ainda, mas eu quero só pra gente finalizar, não sei se as meninas também têm alguma pergunta, a questão biológica, quando a gente fala no aspecto biológico. Eu tô te falando isso porque tem a questão dos hormônios também. Sim. E até tava comendo, né? Aprendeu, né? Nós tivemos um podcast com a Luísa sobre isso. Que legal. E assim, eu me surpreendi, porque eu fui fazer um check-up dos hormônios e eu descobri que a minha testosterona tava, assim, muito abaixo do esperado. Mas hormônio conta muito. E aí eu acho que também é uma questão, né, Joyce? De ser avaliada. Porque a gente sabe que tem um caráter, né? É uma grande questão. Porque é o que a gente fala direto aqui. É um cuidado de dentro pra fora. A gente tem que se cuidar de dentro pra fora, né? Então a gente não pode considerar que essa mulher ou que esse homem, né? Ele também precisa de cuidar desse aspecto. Sim. Porque é um estímulo. A libido vem de um hormônio. Exato. Então, exato. Então não tem como. Então é algo que a gente não pode desconsiderar também. Esse ser humano, ele tem que ser avaliado como um todo. Sim. E o que você falou é muito interessante e é de suma importância. Tanto que quando as mulheres vêm me procurar para falar a questão de libido, a primeira coisa que eu falo, como que tá seu check-up? Né? Você passou no médico, viu certinho? Porque às vezes é alguma desordem hormonal, né? E aí, o que, pelo menos que eu trabalho com as minhas análises, principalmente quem são meus analisados, né? Eu sempre falo os 3 pilares. Que a gente tem que cuidar da mente, da parte física. Então, eu sempre falo, você precisa fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada moderada. E a alimentação. Parece que não, mas a alimentação também influencia. Muito, porque ela influencia nos hormônios. Sim. Você come. Tanto que acho que foi o último evento que eu brinquei e falei, gente, mulher inflamada não goza. Olha, então, vocês ficam comendo muito besteirada, principalmente a gente que tá aqui nos Estados Unidos, que o fast food é tudo muito prático aqui é tudo muito rápido, né? E a gente acaba, às vezes, cedendo a tudo isso. A gente tem que ter muito cuidado, porque pessoa inflamada tem muita dificuldade.
em ter libido, porque essa pessoa muitas vezes não tem disposição. E aí vai levando uma coisa leva a outra. É um efeito mesmo. dominó. Porque você não tem pique pra treinar, você não tem pique pra fazer nada, mal pra trabalhar. Você se arrasta. Aí à noite você vai ter pique pra fazer gostosinho? Pra cavalgar? Não vai ter. Vai ter, não. E é algo que é pra relaxar. É algo relaxante e a pessoa não quer, né? Porque tá cansada. Mas é verdade. Então, assim, tanto que esse dia meu marido... Eu ouvi até a diretora rindo ali, gente. Não, esses dias meu marido até brincou, que ele tava indignado, né? Que ele falou, gente, é fim do mundo. Porque uma profissional do sexo tava alegando nas redes sociais, isso saiu na UOL, lá no Brasil. Uma matéria da UOL, né? Falando assim, que ela emagreceu não sei quantos quilos só fazendo sexo. Aí meu marido falou, que beleza, ó, tá vendo, né? Tipo... Além de tudo, ainda emagrece. Aí ele pegou e falou, pronto, acabou, gente, vamos viver só disso, Só não sei o que, sexo. eu acho ótimo. Mas ele tava sendo irônico, né? Sim. Claro que também ela é uma profissional do sexo, né, gente? Ela vai puxar pro lado, sardinha pro lado dela. Mas a gente não tem pique, né? Então, quer dizer, até pra gente fazer sexo, a gente também tem que estar bem mentalmente. Mas, assim, fisicamente, a gente tem que estar à disposição, tem que ter massa magra nesse corpo. Principalmente as mulheres que já passaram dos 40, né? Porque ali, testosterona, colágeno, Baixa gente... tudo, cai tudo. É só Deus na causa. Só ladeira abaixo. Então, assim, é complicado, né? Então, a gente precisa olhar pra gente como um todo. Né? Então, realmente, não é só essa questão de trabalhar só o sexo. Quando a gente está com os nossos mentorados, analisadas, a gente tem que ver todo esse contexto. Até a questão da alimentação. Eu pego e falo, olha, eu aconselho que você vá numa nutricionista, eu aconselho que você faça atividade física, porque... E eu sou muito direta, assim, com quem trabalha comigo. Eu falo, eu não faço milagre. Já aviso, não sou Joyce milagreira. Então, assim, porque é verdade. E depende da pessoa, né? E você precisa ser realista, às vezes, com as pessoas. Porque as pessoas, elas vêm esperando... Com uma expectativa. Com uma expectativa muito grande. Ela joga uma bagagem muito grande em cima de você, que, na verdade, essa bagagem não é minha. Não é. Né? Exato. Eu tô aqui pra te ajudar, tô aqui pra te apoiar. Que é a autorresponsabilidade, né, Sim, gente? Vamos arcar com a parte que nos cabe. Com certeza. Todo mundo adulto, né? Vocês têm mais alguma pergunta? Qual que é a mensagem que ela Isso. deixa agora para finalizar para essas mulheres e homens que nos assistem? Que ótimo. Sobre isso, sobre essa sexualidade como um todo. Que legal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Meninas, amei. Que Ai, energia que bom, gostosa, que bom. maravilhosa. Obrigada, Eu gente, tava que até agradece. tensa, porque faz um tempo que eu não tô palestrando, né? Só tô com as minhas mentorias, mas é um Foi cenário maravilhoso. diferente, eu adorei. E a mensagem que eu quero deixar, tanto para as mulheres quanto para os homens, é que eles se permitam se conhecer e se permitam conhecer a pessoa que tá ao seu lado, né? Porque relacionamento é muito importante. Vale a pena você investir no seu relacionamento, você correr atrás mesmo. Não desistir, né? Porque hoje parece que tá tudo tão superficial. Não dá certo, tá tudo bem, a gente separa, né? Então, vale a pena. Mas ter a consciência que também não é fácil, né? Demanda esforço pra tudo. Sim. Quer viver bem, quer viver pleno, tem que se esforçar. Gente, quebrem os tabus, né? Entre 4 paredes ali com seu Com parceiro. certeza. E a gente tem que estar disposto e aberto a se conhecer mesmo. É o que eu falo, assim, conhecimento liberta. Verdade, Né? Joyce. Então, a gente precisa mesmo tentar entender a pessoa que está do seu lado, tentar se entender, porque não é normal você estar estressado, não é normal você estar muito cansado. Tudo que está em desequilíbrio, né, é algo que por trás está gritando ali. Então, você precisa ter esse discernimento, né? E voltado para essa questão de sexualidade, é muito importante você tentar entender o que você gosta. Eu falo, é muito importante a pessoa entender quais são os seus prazeres e desprazeres. E quando eu falo disso, reitero o que eu já tinha falado, não só voltado para parte do sexo, mas tudo. E quando você ter clareza disso, você compartilhar isso com quem está do seu lado. Isso é muito importante, porque ninguém tem bola de cristal, né? E tanto a mulher como o homem, fisiologicamente falando, nós somos seres totalmente diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua individualidade. E é por isso que o ser humano ele é tão especial.
Porque ele é cada um é único. único, Exato. né? E isso daí é todo mistério, é todo... Né? O quê? É verdade. E não tem nada mais gostoso que ter um relacionamento bem estruturado. Não. E prazeroso. E prazeroso, Prazeroso, verdade. é verdade. Como que as pessoas encontram a Joyce? Gente, vocês podem me seguir no Instagram, é @joyce.guaranha. E tem também a minha empresa, que é o @dasrem.usa. Vocês podem me seguir lá no Instagram, que lá vai estar todas as minhas informações. Tá aberta a mentorias. Tô aberta a mentorias, tô para abrir Então, pronto, gente. uma turma nova também de mentoria de pompoarismo, além da Olha. técnica. E se vocês quiserem também, vocês podem me chamar para workshops. E aí vocês Nós escolhem. queremos a Empower She quer. Ai, Já deixo aqui porque eu quero ver negar. Então nós vamos sim, Porque já tem adianto muito pra assunto vocês. ainda, né? Já Perfeito. adianto pra Muita vocês coisa. que nós vamos convidá-la pra Em participar conosco em breve. Em breve. Que bom. Porque nós queremos pessoas assim, que entendem o ser humano como um todo, que traz assuntos tão relevantes como o seu. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Vivi, pela sua Foi presença. maravilhoso. Foi um prazer. Você, como E sempre. eu? Onde vocês me encontram? No Dri_Bianchini. Doutora Luísa Costa, só tem eu no Instagram. Tem Com esse o Y e 2S, só tem eu. Só tem da Luísa. E eu, Elaine Bolentini, no Instagram. Quero que vocês que ainda não estão inscritos no nosso YouTube, na nossa página Empower She. Empower She Cast. Yes. Por favor, gente, compartilhem isso aqui. curte e compartilhe. Como é que é? Acione o sininho. É o sininho para os episódios. Ativa o sininho. Compartilhem esse tipo de assunto. E também vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir lá. Você responde direct, Joyce? Com certeza. Tá vendo? Vão lá, perguntem. E participem. Porque eu tenho certeza que é algo muito importante esse tipo de assunto. Para que a gente desmistifique isso. Para que isso fique algo normal, natural. Que a gente possa conversar. Tá bom? Beijo. Beijinho, gente. Espero Obrigada. vocês no Boa próximo noite. episódio. Obrigada, gente. Fiquem com Tchau, Deus. fiquem Beijo. com Deus.